Eu quero cumprimentar a todos os internautas, todos aqueles que estão neste momento, principalmente você que está me assistindo. Muitas vezes o ser humano, por algumas consequências da vida, por algo mal feito, por um desprezo, pelas circunstâncias da vida, chega a um ponto de chegar, como se diz, no fundo do poço. É então que ele começa a recorrer cartomantes, feiticeiros, centros de umbanda, começa a se misturar com uma sociedade completamente falsa e moralista, começa a se associar às drogas, à bebida alcoólica, à prostituição, e começa então a se afastar do seio familiar, começa então a se distanciar daquelas pessoas que antes o valorizavam, que antes o apoiavam. Mas agora chegou então um tempo em que esta pessoa parece que não tem mais solução para a sua vida e os seus familiares então o abandonam, os seus amigos então o abandonam. Corre por tudo e não acha solução. Procura um psicólogo, não acha solução. Procura uma cartomante, não acha solução. Procura então a separar da família, a se afastar da família e não acha mais solução para a sua vida. Quando está lá no fundo do poço, de repente ele recebe um convite. Vamos assistir um culto, vamos para a igreja sem compromisso. Eu não estou te convidando para trocar de religião, muitas vezes alguém diz assim para ele, mas vamos assistir um culto de libertação. Tudo bem. Às vezes com muita insistência, a pessoa então acaba indo para esta igreja. E o que acontece? Ele está gostando da pregação, está gostando da maneira de ser conduzida, então esta pregação, este evangelismo, este ato na igreja. Mas o que acontece? De repente, começa então a se levantar uma grande oferta. Começa então a se pedir dinheiro, aquilo que muitas vezes a pessoa já está no fundo do poço, ela não tem condições de contribuir com aquilo que estão pedindo neste culto. Ela então começa a se sentir um fracassado pior do que está. Ele começa então a ser explorado. Em vez de receber ajuda, começam então a explorá-lo dentro da igreja. Essa pessoa então vai uma vez, vai duas vezes e começa então a se afastar deste lugar, desta igreja, por causa da exploração financeira. Aí sim, aí ele vai para a sarjeta mesmo. Então está na hora de nós conseguirmos entender o que é o verdadeiro evangelho. Jesus Cristo, ele visitava, ele ia nos arrabaldes, ele ia nos lugares procurar as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes. E nós podemos ver pela Bíblia Sagrada que sempre Jesus ele era seguido por uma multidão. Mas nunca ele precisou de fazer falcatruas para conquistar o perdido. O que acompanhava Jesus eram os seus sinais, eram os seus prodígios, as maravilhas que Jesus operava. Era isto que as pessoas estavam vendo, o que o mestre fazia. E nós sabemos que o ministério de Jesus ele durou 3 anos. No primeiro ano, todo mundo o admirava.
multidões o seguiam. Multidões o seguiam, e não era por falta de religião, porque religião já existia, o judaísmo predominava aquela região, aqueles lugares onde Jesus então evangelizava. No segundo ano do seu evangelho, o que começou a acontecer? Eles já começaram a desconfiar, não, ele é um grande revolucionário e nós vamos perder os nossos membros. E vamos começar a cuidar um pouco melhor e vamos investigar a vida, vamos seguir os passos para investigar a vida deste homem. Mas Jesus continuou, operando sinais, operando maravilhas, e pelos sinais e maravilhas que Jesus operava, a multidão o seguia. Chegou então ao terceiro ano, Jesus ele já se sentia perseguido pelos judeus, pelos judaicos, pelo judaísmo, e Jesus então começou a escrever e falar por parábolas. Mas como entender quando Jesus falava por parábolas? Era muito simples, somente aqueles que conviviam com Jesus, aqueles que estavam com Jesus, estes então entendiam o linguajar por parábolas. Aqueles que não eram seguidores, aqueles que não eram obedientes à sua palavra, eram aqueles que não o seguiam, eles só perseguiam. Então tem uma diferença em perseguir e seguir. Foi então que ele falava por parábolas, e hoje em dia parece que nós temos que começar a falar por parábolas, porque parece que as pessoas hoje transformaram o evangelho em uma cerimônia vã, em palavras vãs. Estão enriquecendo com o evangelho, estão engordando as suas contas bancárias com o evangelho, não estão pregando o verdadeiro evangelho, aquele evangelho do arrependimento, aquele evangelho da salvação. Jesus ele não morreu na cruz do Calvário para nos dar prosperidade material. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela foi exatamente para o perdão dos nossos pecados, para que então o povo pudesse voltar a viver uma vida sã, uma vida santificada, tendo perdão dos seus pecados. E se nós falamos hoje em perdão dos pecados, você não ouve mais falar em perdão de pecados, você não ouve falar em salvação, é somente transformação de vida financeira. Pastores charlatões, pastores que pregam a palavra de Deus simplesmente para arrecadar fundos, para viverem uma vida com o dinheiro que os coitadinhos muitas vezes trazem com as suas ofertas, os seus dízimos na casa de Deus. Eles não estão preocupados em pregar a palavra, até não pregam a palavra verdadeira, de medo de perderem os membros que estão na igreja. Esses charlatões têm se levantado por este mundo afora. Esta é a maior tristeza que nós sentimos em nosso coração hoje em dia, é ver essas pessoas não pregar a verdadeira palavra de Deus. Eles não ensinam como as crianças devem viver, quais os filmes que eles possam assistir, quais os amigos que eles possam ter. Eles não ensinam o respeito aos pais, eles não ensinam dar honra aos pais, não ensinam a juventude. Aliás, até para atrair a juventude, fazem danças evangélicas, é jogo de luzes, é uma bagunça. Badernizaram e banalizaram a obra de Deus. A verdadeira palavra de Deus, ela já não é mais pregada, de medo de perderem os seus membros.
sendo que a igreja não pertence a nenhum charlatão, a igreja de Cristo pertence a Jesus Cristo. E não pensem que em nosso local, em nossa pequena cidade de Nova Mutum, isto não está acontecendo. Em 80% das igrejas está acontecendo isso aí. Só pensam em poder financeiro, só pensam em arrecadar dinheiro, mas não existe uma filantropia, não existe com este dinheiro, não existe uma escola evangélica administrada pela igreja. É simplesmente uma escolinha dominical, isso se tiver nos finais de semana. É uma vergonha da maneira que o evangelho ele está sendo conduzido. Eu creio que está na hora dos verdadeiros mensageiros, dos verdadeiros pastores, começarem a falar e pregar a verdadeira palavra de Deus. Chega de sacanagem, chega de exploração. Eu creio que existe ainda tempo de nós pregarmos a verdadeira palavra de Deus. Banalizarem a obra de Deus, banalizar o evangelho. Existem muitos destes falsos pastores, desses charlatões, desses cães gulosos, mesmo dentro de nossa região, aqui no estado do Mato Grosso. E por que não dizer pelo Brasil afora? Eu convido você, que tem Jesus na sua vida, se você está fazendo as coisas simplesmente para arrecadar fundos, por favor, mude o teu sistema de trabalho e pregue a verdadeira palavra de Deus. Obrigado a todos e fiquem todos na paz do Senhor.